E aí, meu terceiro ano, tudo bom? Bom dia para vocês. Vamos hoje fazer uma aula um pouquinho diferente. Vamos fazer um resumão da apostila 1, da História 1, que é o assunto referente à nossa matéria do simulado. Então, vamos dar um apanhado geral para vocês relembrarem tudo aquilo que estudamos até então. Lembrando que a História 1, ele começa falando dos povos da Mesopotâmia. Esses primeiros povos em que a sociedade ela acaba se unindo, foram os primeiros povos a se unir de uma maneira complexa, a formarem aí usarem a agricultura para se tornar um povo sedentário, e a partir daí começou um grau de complexidade. Então, foi justamente onde que isso ocorreu, numa região conhecida como Crescente Fértil, na Mesopotâmia, que é ali no Oriente Médio, entre os rios Tigres e Eufrates. Essa área, como todos sabem, que essa área da Crescente Fértil é uma área de clima... Da Crescente Fértil não, do Oriente Médio. É uma área de clima semiárido. Essa região entre os rios Tigres e Eufrates, conhecida como Crescente Fértil, é uma área que a agricultura ela se adapta melhor, por ser mais úmida, por chover mais. Então, os povos, de modo geral, que viviam na região, queriam, de fato, ter suas terras na Crescente Fértil, para poder expandir essa característica da agricultura. Por isso que a Crescente Fértil foi um local de constantes conflitos entre esses povos antigos. Lembrando que nessa região existia o que chamamos de cidades-estados, onde cada cidade tinha o seu líder, tinha a sua lei, mas entre elas tinha uma cultura comum. Então isso é muito importante a gente lembrar. O primeiro povo a dominar essa área da Crescente Fértil foi os Sumérios. Os Sumérios, eles unificaram essas cidades-estados e formaram ali uma nação com um rei, com um líder. E detalhe, é justamente os Sumérios o primeiro povo que temos conhecimento da escrita. A escrita com característica chamada de cuneiformes, porque seria como se fosse escrita com as unhas em uma porcelana, que depois eles esquentavam. Então, a primeira forma de escrita foi a cuneiforme. E no livro de vocês temos até uma amostra dessa escrita na página 10. O segundo povo a dominar a Crescente Fértil foi os babilônios, ou a Babilônia. Esse povo tem como característica ter a primeira lei formada para administrar essa região, para fazer com que essa região ela tenha uma melhor administração. Essa lei, né, ou melhor, esse código de leis é chamado de Hammurabi, baseado na lei de Talião, a lei que é até escrita na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Então, a partir dessa lei de Talião, eles criaram esse código de Hammurabi. O fim do Império Babilônico ocorreu por volta de 1513 a.C. E quem dominou esse povo? Os assírios. Os assírios, eles era um povo guerreiro. É considerado o primeiro povo a ter um exército organizado. Eles
se organizaram aí a partir da utilização dos cavalos na frente de batalha, o que literalmente passava por cima dos adversários, além de arqueiros, que de longe já diminuía muito a frente do inimigo. Porém, os assírios, por conta de toda a violência empregada aos povos dominados, eles começaram a ter muito levante nas áreas conquistadas, o que fez com que esse povo assírio, eles caísse por terra, sua administração, e os caldeus assumissem aí, mais uma vez, a Crescente Fértil, fundando aí o Segundo Império Babilônico. A maior característica desse Segundo Império Babilônico foi feito pelo rei Nabucodonosor II, em que, a pedido da sua esposa, ele embeleza a cidade. Então vamos ter a primeira vez que uma cidade ela é vista não só como uma área de troca comercial, e sim também um centro cultural. Tanto que os Jardins Suspensos da Babilônia é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E esse Segundo Império Babilônico, ele cai em mais ou menos 539 a.C., quando os persas tomam a região. Então, temos aí o surgimento desse grande império, o Império Persa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Egito, que é considerado, como os povos da Crescente Fértil, uma população hidráulica, por se instalar próximo aos rios, por criarem canais dos rios para aumentar a sua agricultura. Vamos lembrar que 95% do território egípcio é um território desértico. Apenas 5% dele é possível ter uma agricultura. Então, daí já podemos perceber uma curiosidade, como um povo de um território tão sofrido conseguiu se desenvolver de uma maneira tão grandiosa. Lembrando que na Crescente Fértil temos os rios Tigres e Eufrates como importantíssimos, e na região do Egito vamos ter o rio Nilo como o rio mais importante, que só foi possível o desenvolvimento desse povo egípcio por conta do rio Nilo. Vamos lembrar que durante as cheias do Nilo ele ganha distância, melhor dizendo, ele ganha volume, e quando esse rio volta ao seu tamanho normal, essa área que antes foi inundada, ela se torna super fértil. E foi a partir, então, das cheias do Nilo que o Egito ele prosperou na sua agricultura. A ocupação dos egípcios em seu território data mais ou menos aí de 5.000 anos antes de Cristo. Porém, nesse período inicial, era formado ali cidades-estados, onde tínhamos o Baixo Egito, próximo ao mar Mediterrâneo, área mais fértil, e o Alto Egito, a área mais no interior do continente, onde as terras não eram tão férteis assim, até mesmo por conta da distância para o oceano. E foi praticamente a partir de 3.100 anos antes de Cristo que começou aí a unificação dessa nação. Lembrar que a população do Alto Egito, em que as guerras eram maiores, eles eram mais acostumados em guerrear, por conta de ser uma área menos agricultável, então tinha que proteger mais o seu território. Eles acabaram invadindo o Baixo Egito e unificando toda a nação
toda a área, melhor dizendo, em uma nação só. E coube a um dos governantes do Alto Egito, chamado Manés, de Mané ele não tinha nada, piadinha, Manés, a se tornar o primeiro faraó. Lembrando que a expressão faraó significa grande casa. Então, a partir dessa unificação da presença do faraó, surge no Egito uma monarquia teocrática. Monarquia, lembrar que é um líder acima de todos os outros. Na monarquia, a sucessão do trono é feita de maneira familiar, de pai para filho, e teocrática significa que esse líder, ele vai ser o chefe, o líder religioso também. Então, a partir daí, um carrinho passou, a partir daí vamos ter o surgimento da monarquia teocrática dentro do Egito. Abaixo da hierarquia do egípcia, abaixo da pirâmide etária, na pirâmide social, abaixo aí o faraó estaria no topo, abaixo do faraó estaria os sacerdotes. Os sacerdotes eram incubados em quê? Em fazer as referências religiosas e a educação dos mais novos, passar essa cultura, todo o conhecimento obtido pelos egípcios para os mais novos. Lembrando que não era toda a população que tinha direito à educação, e sim as camadas sociais mais elevadas, ou seja, apenas os filhos do faraó, dos nobres e dos sacerdotes. O restante não tinha acesso à educação. Nobreza. A nobreza também, como o nome já diz, né, é nessa parte, inserida nessa parte dos nobres. A nobreza era dado o cargo de quê? Administradores locais. Era a nobreza que tinha a representação dos sacerdotes, do faraó nas localidades. Então, ele administrava as províncias, vamos dizer assim, do Egito. Então, os cargos públicos era dado a essa nobreza. Abaixo da nobreza vamos ter os escribas, que também fazia parte dessa classe mais privilegiada. Os escribas era quem escrevia as leis e publicava ela. Além das leis, os escribas eram os responsáveis por documentar toda a história do Egito Antigo. Abaixo dos escribas estavam os soldados, que eram os responsáveis por comandar aí a defesa e o avanço, a expansão egípcia para as outras áreas. Abaixo dos soldados tínhamos os artesãos, que eram aquelas pessoas responsáveis por construir produtos. Abaixo dos artesãos tínhamos os camponeses, responsáveis pela agricultura. E abaixo dos camponeses tínhamos os escravos de guerra. Diferente dos escravos aqui no Brasil, os escravos de guerra, eles ajudavam a reconstruir as cidades após as guerras. Os escravos de guerra, eles não eram escravos perpétuos, como acontecia aqui no Brasil. Porém, em uma batalha, os perdedores, eles eram obrigados a reconstruir tudo aquilo que foi destruído. No campo religioso, os egípcios eles se destacam muito, principalmente
por conta das pirâmides, que por muito tempo ficou vago, e as perguntas como construíram lá naquele período tão antigo, por que construíram. Lembrar que os egípcios, eles eram politeístas, significa que acreditavam em vários deuses. E o faraó era esse homem-deus responsável por conduzir e falar tudo aquilo que os deuses queriam para ele. Um dos principais deuses egípcios era o Osíris, que era o deus da justiça. E uma das características dos egípcios era o antropomorfismo, ou seja, eles retratavam os deuses como metade animais e metade homem. Normalmente o rosto e o dorso aqui é animal e o restante homem. Então os deuses eram muito retratados dessa maneira. E por fim, a questão da mumificação é da religião também egípcia. E essa mumificação era uma maneira que eles acreditavam que, preservando o corpo e alguns itens que o falecido gostava, e auxiliar ele a passar pela pós-vida e chegaria aí ao local de descanso eterno, de paz, de uma maneira muito mais fácil.